Como ter um coração agradecido diante de Deus? Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos tratar desse assunto. E se você tem sido daquelas pessoas que murmuram, reclamam e vivem se queixando da vida, eu quero dizer para você que isto é algo que pode ser mudado. E você pode mudar hoje sim, você pode mudar sim. Assista esse vídeo e veja como Deus pode transformar o nosso coração. Ou melhor, como nós podemos deixar Deus transformar o nosso coração para que sejamos pessoas agradecidas diante dele. Fique conosco, assista esse vídeo vai produzir um impacto profundo na sua vida, desde que você, claro, entenda e vivencie isso que a palavra de Deus nos diz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que alegria, que satisfação estar aqui para compartilhar com você a palavra de Deus mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre um assunto que às vezes é difícil de nós vivenciarmos, que é um mandamento que nós temos na palavra de Deus que fala que nós temos que dar graças em tudo, nós temos que agradecer por todas as coisas. E a pergunta que fica é: como que eu posso agradecer diante de uma situação complicada? Como que eu posso agradecer diante de uma enfermidade, diante de uma crise financeira, diante de um conflito relacional? Como que eu posso agradecer diante de coisas que são desagradáveis? Como que eu posso ter um coração grato diante de tudo isso? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Fique conosco, preste atenção nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer edificação para a sua vida. Antes de nós fazermos isso, eu quero convidar, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso trabalho, para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. O texto que fala sobre isso, que nós temos que dar graças em tudo, é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos ler esse texto? O texto diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só essa palavra, meu irmão e minha irmã. Que palavra, né? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Ter um coração grato, ter um coração agradecido é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas como eu posso alcançar isso diante de situações difíceis e complicadas na minha vida? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que isso é um exercício que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar o nosso coração, a nossa mente, para termos um coração agradecido. Nós precisamos buscar ter essa postura de gratidão diante de Deus. Não é algo que vai brotar espontaneamente, não. É algo que você precisa trabalhar, você precisa corrigir, você precisa se policiar, você precisa se examinar, deixar que o Espírito Santo examine você, para que você possa, então, experimentar esse coração grato diante do Senhor. Agora, de forma prática, o que eu preciso fazer? De forma prática, eu preciso, então, em primeiro lugar, reconhecer que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu preciso reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Se eu não reconhecer a soberania de Deus na minha vida, eu jamais vou ter um coração grato diante dele. Nós vamos ter a tendência de reclamar, murmurar e assim por diante. Então, é preciso ter um coração que reconhece, né, a soberania de Deus. Então, com isso, o meu coração vai se transformar num coração grato diante do Senhor. É claro que eu estou falando aqui coração, mas na verdade não é o coração, é na nossa mente, né? Precisamos reconhecer na nossa mente, reconhecer que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos e sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, essa é a primeira forma de nós termos um coração grato diante do Senhor. A segunda forma de eu, então, experimentar esse coração grato diante de Deus é resultado e consequência dessa primeira. No caso, reconhecer a soberania de Deus, mas aí eu preciso também me submeter a essa soberania. Não adianta eu me revoltar, me rebelar, eu preciso me submeter, entendendo que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, e que eu sou seu servo, que eu sou seu discípulo, que Ele é o dono da minha vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não pertence mais a você, pertence a Jesus. Então reconhecer a soberania e se submeter
submeter a essa soberania. Às vezes eu vejo muitos crentes revoltados, amargurados com aquilo que aconteceu nas suas vidas. E isso só traz prejuízo ainda maior para a nossa vida. Nós não podemos nos revoltar contra Deus. Nós não podemos nos rebelar contra Deus. Às vezes as pessoas podem dizer, mas eu não estou revoltado contra Deus, eu estou revoltado contra fulano, eu estou revoltado contra o governo, eu estou revoltado contra esse sistema. Meu irmão e minha irmã, se Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, nada do que acontece na sua vida foge do controle de Deus. Então, a palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados e que Deus cuida de todos nós. Cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, por mais que haja uma pessoa, haja um sistema, haja um governo, seja o que for, que há por detrás do que aconteceu com você, acima disso que você atribui que é a causa do seu problema, está Deus. Está Deus, Ele está no controle de tudo e de todos, lembram sobre isso? Primeiro aspecto. Então eu preciso me submeter a essa soberania. Além de reconhecer essa soberania, eu preciso me submeter a essa soberania. E o terceiro e último aspecto que eu acho que é determinante também para que a gente possa ter um coração grato é nós então confiarmos no agir soberano de Deus nas nossas vidas. E aí é o que a Bíblia diz de viver pela fé. Eu confiar que Deus tem um bom propósito para tudo aquilo que acontece na minha vida. Não é o que Romanos 8:28 diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Pois então, se Deus está soberanamente agindo sobre todas as coisas e eu me submeto a essa soberania, o que vai acontecer? Deus vai trabalhar nessa situação para que essa situação contribua para o meu bem, para o seu bem. Talvez a gente não compreenda isso no momento, talvez não compreenda isso nem nessa vida, mas a gente vai compreender isso mais tarde. Nós vamos compreender isso à medida que o tempo passar ou vamos compreender isso até na eternidade. Tem certas coisas que nós não compreendemos hoje, mas o importante de tudo é nós confiarmos que Deus está agindo em tudo isso para o nosso próprio bem. Então, existem certas coisas que a gente precisa depositar a nossa confiança, mesmo que a gente não entenda, não é verdade? Quando você sobe num avião, por exemplo, né? Eu gosto de dirigir, de conduzir um carro, mas eu não sei pilotar um avião. Quando eu subo num avião, vou fazer uma viagem de avião, eu subo no avião, eu preciso confiar naquele piloto. Eu não sei também como que aquele aparelho com toneladas de ferro vai sair do chão e vai voar. Eu não compreendo a dinâmica, a física, o processo físico que faz um avião sair do chão. Eu não sei dirigir um avião, mas eu confio. Confio porque eu já sei que outros aviões saem do chão e voam. Eu sei que aquele piloto teve um treinamento específico para isso. Então, mesmo eu não compreendendo como as coisas funcionam, eu confio. Então, com Deus funciona a mesma coisa. Você entregou sua vida ao Senhor Jesus e você se submeteu a essa soberania. Então, você precisa confiar que Deus vai, então, conduzir a sua vida para um rumo, numa direção, né? Vai lhe levar para aquele lugar de paz e de tranquilidade. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, quando nós nos submetemos a essa soberania e confiamos que Deus tem um bom propósito para tudo isso, o que vai acontecer? O nosso coração vai ter a oportunidade, ou melhor, a nossa mente, através desse processo mental, nós vamos ter a condição de ter gratidão no nosso coração. Então, as coisas começam na nossa mente, mas terminam no nosso coração. Então, nós vamos experimentar um coração grato diante do Senhor. Quando, na minha mente, eu entender que Deus é soberano, me submeter a essa soberania e confiar que Deus tem um bom propósito em tudo que me acontece, aí o meu coração vai ter a oportunidade de ser um coração grato diante de Deus. Amém, meu irmão? Reflita sobre isso. Se você tem sido daquelas pessoas que ficam murmurando, reclamando, se queixando, né? Reflita sobre isso, pense sobre isso. Isso pode dar a você a oportunidade de você ter um coração grato diante do Senhor. Porque, como diz o nosso texto aqui, essa é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você em Cristo Jesus. Então, vamos fazer isso. Vamos buscar diante de Deus
na nossa mente reconhecer que Deus é soberano, nos submeter a essa soberania e confiar nessa soberania de Deus na nossa vida. Com isso nós vamos poder dizer: Senhor, muito obrigado, diante de situações difíceis, complicadas e até dolorosas. Amém, meu irmão? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.